a sua expectativa está muito elevada para a realidade que você se encontra. Qual é o propósito aqui, pastor? Abaixa a sua expectativa, nivela ela com a realidade, porque não vai dar para você pegar a realidade e jogar na sua expectativa, não vai dar. É mais fácil você pegar a expectativa e colocar ela no nível da tua realidade. O que aconteceu com Josué e Caleb? Josué e Caleb fizeram esse exercício, pegaram a expectativa, opa, joga aqui, ó, a realidade é outra. Tem gigante, a gente vai ter que conquistar a terra, a gente vai ter que brigar, a gente vai ter que lutar. Opa, expectativa calibrada com a realidade. Os 10 outros líderes, expectativa lá em cima, não quiseram negociar, continuaram com a expectativa lá em cima. Gerou dúvida no coração, irmão. A dúvida sempre vai entrar, porque a tua expectativa, ela vai estar sempre maior do que a sua realidade. Eu queria que vocês abrissem aí comigo Antigo Testamento, e eu quero rapidamente aqui, em 30 minutos, passar uma mensagem para vocês aqui, que Deus colocou no meu coração essa semana, para ministrar para vocês. Números capítulo 13, Números 13, do versículo 1 ao versículo 3. Números 13, do versículo 1 ao versículo 3, está até aqui, ó. Se você quiser pegar uma carona comigo, vamos lá, vamos ler aqui. Números 13, 1, 3. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder. Vamos repetir? Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Queridos, eu coloquei como tema dessa mensagem: por que não cresci? É o tema dessa mensagem do último café de 2022. Por que eu não cresci? Porque eu sei que quando a gente chega no final do ano agora, novembro, dezembro, automaticamente você já faz um retrospecto no teu coração. Cresci? Não cresci? Comecei o ano com tantos membros, terminei o ano com X, não cresci? Não houve uma evolução, houve uma involução, ou seja, você começa a pensar, e às vezes nós precisamos sentar e analisar quais foram os fatores determinantes que aconteceram nessa nossa trajetória do ano, para saber por que a gente não cresceu, porque muitas vezes quando nós não crescemos, é muito fácil a gente colocar a culpa no outro. É muito fácil a gente colocar a culpa na circunstância. É muito fácil nós colocarmos a culpa em fatores externos, em situações que aconteceram lá fora. Pô, mas não deu por causa disso, né? Pô, mas não deu por causa daquilo, né? Poxa, a gente não conseguiu isso por causa daquilo, disso. Então, assim, eu queria falar hoje, nessa manhã, aqui com líderes, com pastores, por que eu não cresci? Por que as coisas não aconteceram da forma que eu projetei lá no início do ano? Deixa eu falar um pouquinho aqui desse texto. Eu acho que todos conhecem aqui, só para introduzir a mensagem. Entregar a terra era uma promessa de Deus para aquele povo, era uma garantia. Deus garantiu: a terra é de vocês, há uma promessa e eu vou cumprir essa promessa. Ou seja, não era uma opção, era uma promessa. Eu hei de dar, eu vou dar a terra para vocês. Esses homens, como eu disse, eles eram cabeças, eles eram líderes, eles eram chefes, eles eram maiorais de suas tribos, ou seja, eles eram homens formadores de opinião, eles eram líderes, eles eram pessoas que poderiam muito bem inspirar as pessoas, ou eles poderiam desencorajar as pessoas, eles poderiam motivar as pessoas e eles poderiam desestimular as pessoas. Eu costumo dizer, querido, que tudo que começa e tudo que termina é com a liderança. Tudo acontece na liderança. Tudo que está na tua igreja, tudo que vai começar e tudo que vai terminar acontece com a liderança.
E esses homens aqui, eles eram líderes. Moisés, você conhece a história, ele levantado, depois de 400 anos, o povo clama a Deus e Deus ouve, Deus liberta o povo de Israel, eles peregrinam ali 40 anos e agora eles estão diante da terra prometida. E agora eles estão ali chegando na terra prometida. Moisés pega 12 maiorais, 12 líderes, 12 espias. Números 13 vai falar depois do que aconteceu, qual é o relatório que eles trazem para diante de Moisés, e Moisés vai e levanta esses homens aqui para espiar essa terra. E eu queria falar com vocês aqui rapidamente, nessa manhã, de algumas características de alguns líderes, olhando para esses líderes aqui, líderes que não crescem, líderes que não se desenvolvem, líderes que comprometem o seu crescimento e comprometem o crescimento dos outros, porque todas as vezes que você não cresce, tem líderes que está vindo atrás de você que não cresce. Quando você não se desenvolve, existe uma liderança atrás de você que também não se desenvolve. Existem pessoas que estão querendo que você avance para que elas avancem. Então, conforme você vai avançando, existem pessoas que Deus já enviando com você para que continue avançando. Aqui aconteceu isso. Pelo menos esses 10 líderes aqui, eles não somente comprometeram a liderança deles, mas eles comprometeram a liderança de uma geração. Olha o grau de seriedade nisso daqui. Esses espias, eles eram maiorais, eram formadores de opinião. E eu queria ver com vocês aqui agora, rapidamente, quais foram os aspectos que impediram esses líderes aqui de crescer e de continuar crescendo. Eles estavam diante da promessa, eles estavam diante de ir para um novo nível, para uma nova estação. Era a terra prometida, é chegar e pisar na terra da promessa, é viver o plano, é viver o propósito, é viver aquilo que Deus colocou no coração dos seus antepassados, é viver aquilo que Deus colocou no coração deles. Agora eles estão muito próximos de conseguir, eles estão muito próximos de crescer, de elevar o nível, de experimentar coisas novas, de experimentar coisas maiores, de experimentar um novo, de algo novo que eles nunca viveram até então, de vivenciar algo que eles nunca vivenciaram, de desfrutar algo que eles nunca desfrutaram. Eles estavam a um passo de viver isso, mas a um passo de viver isso, eles simplesmente não viveram, eles não cresceram, não se desenvolveram, eles simplesmente pararam, regrediram e morreram no deserto. Eu queria pelo menos aqui falar algumas características para vocês desse texto de Números 13, que acontece na vida de muitos líderes. Por que muitos líderes não crescem? Por que muitos líderes não se desenvolvem? Então a primeira coisa que eu queria que você anotasse aí, querido, para que você anote no teu notas aí, no teu papel, para que você possa depois aplicar isso na tua igreja, ou aplicar isso para a sua própria vida. A primeira coisa, por que eu não cresci? Por causa do medo. O medo paralisou aqueles 10 líderes. Ei, querido, o medo te paralisa. O medo faz você paralisar. O medo roubou-lhe a promessa de conquistar. Eles tinham uma promessa de conquista, mas o medo foi tão maior que roubou essa vontade, esse desejo, essa promessa de conquistar. Eles ficaram tão apavorados com os habitantes da terra que abriram mão da promessa por causa do medo. Sabe, queridos, alguns líderes, muitas vezes, eles abrem mão da promessa por causa do medo. Medo de quê? Medo de arriscar. Medo de falar assim, vamos para cima, vamos fazer. Pô, pastor, mas não bate o medo? Bate, irmão, bate receio, bate. Mas nós como líderes, nós nunca podemos fazer com que o medo fique maior ou nos roube a promessa que Deus fez para mim e para o meu ministério. E a Bíblia vai dizer que Deus não nos deu esse espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de ousadia e de moderação. É o que a palavra de Deus vai falar para mim, é o que a palavra de Deus vai falar para você. Líderes medrosos, líderes que têm medo, e você vai falar com o líder fala, não, pastor, eu estou com medo, não dá não. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você, o medo potencializa o teu inimigo.
O medo potencializa o teu inimigo, o medo é contagiante, o medo destruiu aquela geração inteira. Eles ficaram tão amedrontados que o medo deles contagiou todas aquelas pessoas, toda aquela geração. Olha para a vida de Gideão, quando Deus mandou Gideão lutar contra os midianitas, Deus falou: manda os medrosos voltarem para casa. Gideão, tem muita gente com você e tem muita gente com medo, manda os medrosos voltarem para casa. O que Deus estava falando com Gideão? Gideão, o medo contagia. Ei, querido, a pior coisa que existe é você ter gente na tua equipe e falar assim: ah, pastor, estou com medo. Pastor, estou com medo. Hein, irmão, está com medo? Então fique em casa. Assiste pelo canal do YouTube, vai ser abençoado. A pior coisa que existe, sabe por quê? Porque o medo contagia, irmão. Quando você vai ver, tem um com medo, a Gal tem 2, tem 3, tem 4, tem 5 com medo. A tua equipe está toda medrosa. Ei, líder, deixa eu falar uma coisa com você agora. O que você tem medo? O que você tem medo? Aquele medo que te bloqueia, sabe? Eu estou falando de um medo, eu não estou falando de medo de barata, irmão. Eu não estou falando de medo de rato. Eu estou falando de medo que te bloqueia quando você está prestes a conquistar algo que Deus te prometeu. Eu estou falando de medo que te bloqueia quando você está a um passo de conquistar aquilo que Deus te prometeu há muito tempo. É desse medo que eu estou me referindo aqui. E você não acredita, mas esse medo tem o poder de te paralisar, irmão. Eles olharam para os gigantes e deixaram de olhar para as promessas. Nós somos assim, nós olhamos mais para a adversidade, mais para a circunstância, olhamos mais para a situação contrária, literalmente, do que para a promessa. Nós esquecemos da promessa. Quando nós olhamos para a história de Pedro, ele deixou de olhar para Jesus e olhou para aquelas ondas, e ele teve medo. A Bíblia diz que Pedro teve medo, Pedro, ele afundou, ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para aquelas ondas. E sabe o que Deus falou comigo aqui? Que o medo te afunda no território que você mais conhece, irmão. O território que Pedro mais conhecia era o mar. O território que Pedro mais conhecia era aquele mar onde ele estava. Ele conhecia ali, ele navegava bem por aqueles mares, mas o medo te afunda em território que você conhece. O medo, ele te paralisa em lugares que você dominava antigamente. O teu receio, o teu medo está tirando de você até aquilo que você dominava, aquilo que você controlava, aquilo que você liderava. Eles disseram a Moisés: olha, os nossos olhos éramos como gafanhotos. Eles não falaram deles, foi a forma como eles se enxergaram. O medo te diminui, querido, o medo te apequena. O medo revela a tua humanidade, sabia? O medo revela a tua humanidade. Superar o medo vai revelar a tua espiritualidade. O medo vai revelar a tua humanidade, mas superar o medo vai revelar a tua espiritualidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá, vai dar certo, Deus é conosco. Eu creio nisso, querido, eu creio. Não deixe o medo roubar a promessa do seu crescimento em 2023. Eu quero liberar uma palavra profética para você. Você vai arrebentar a boca do balão em 2023, e todo espírito de temor, irmão, vai ser jogado por terra em nome de Jesus. Agora, duas coisas te ajudam contra o medo. Duas palavras te ajudam contra o medo. A primeira palavra que te ajuda contra o medo: fé. Segunda, intuição. Irmão, anota aí duas coisas que te ajudam contra o medo: fé e intuição. Fé para quê? Para você crer, para você acreditar. Deus é comigo. Entenda uma coisa: quando nós alugamos esse galpão aqui, esse galpão tem 450 metros quadrados, não tinha nada disso daqui, não tinha essa alvenaria, não tinha essa entrada, não tinha nada. E nós tínhamos 18 pessoas na garagem. Quando nós chegamos aqui, irmão, 18 pessoas num ambiente desse, não é nada. E as pessoas chegaram para mim com toda, não com medo, mas com preocupação, falou: pastor, você não acha que eu deveria esperar mais um pouco para alugar um lugar desse aqui?
18 pessoas, para um lugar que cabe 400, cabia até mais, né? Porque nós fizemos a obra, trazemos um pouco para cá, e aí só coube 350 cadeiras, mas poderia caber mais se a gente fizesse um banheiro menor, se fizéssemos uma cantina menor, daria para colocar mais cadeiras. Enfim, nós fizemos dessa forma. E aí as pessoas falaram conosco: pastor, o senhor não acha melhor aguardar um pouco? Eu falei: irmão, eu tenho fé que foi Deus que me direcionou, que foi Deus que mandou alugar, que foi Deus que abriu essa porta. Eu tenho fé no meu chamado, eu tenho fé naquilo que Deus colocou no meu coração, eu tenho convicção. A fé, irmão, a fé faz você vencer o medo. E a intuição? Quando eu falo de intuição, olha aqui para mim, líder, quando eu falo de intuição, eu não estou falando de sétimo sentido, não. Intuição, que eu digo, é experiência da jornada com experiência no teu ministério. Porque você que tem experiência, você que tem uma caminhada, você que já caminhou uma certa estrada, você tem uma intuição: cara, isso vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. É uma intuição que está dentro de você, mas essa intuição, ela é oriunda da tua jornada, ela é oriunda da tua história, daquilo que você construiu no teu processo de crescimento ministerial, no teu processo de crescimento da tua própria liderança. Então, uma forma de você vencer o medo, muitas vezes, é você colocar a tua intuição, a tua experiência. O que a tua experiência diz? O que a tua história diz? O que a tua jornada, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você caminhou, tudo que você desfrutou, o que isso diz em relação a isso? Ei, querido, isso é uma forma de atenuar qualquer temor e qualquer medo que você tenha. O que a tua jornada está falando? O que a tua experiência diz em relação a isso? Segunda coisa, por que eu não cresci? Por causa da dúvida. Muitos líderes não cresceram em 2022, por quê? Porque duvidaram. Duvidaram de quê? Duvidaram do poder de Deus, duvidaram daquilo que Deus poderia fazer. Ei, querido, dúvida não é meramente a falta de fé. Vou repetir: dúvida não é meramente a falta de fé, dúvida é a desconfiança de que Deus não é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Vou repetir isso aqui, irmão. Dúvida é a desconfiança de que Deus não é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Você está falando para Deus assim: Deus, eu estou desconfiado que você não vai cumprir aquilo que você me prometeu. Isso é dúvida. Alguns líderes deixaram de viver, de desfrutar, de entrar na terra prometida, ou de entrar num nível maior com Deus, não cresceram porque duvidaram. Dúvida, irmão. A dúvida é a certeza de que o alvo não será alcançado. Vou repetir: dúvida é a certeza de que o alvo não será alcançado. O que Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 16 vai dizer, do versículo 6 vai dizer: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma para outra parte. Ei, querido, a dúvida te toma as promessas. A dúvida, ela te toma as promessas. Você precisa crer no que Deus te disse. Por quê? Porque a dúvida desvaloriza a sua fé. A dúvida tem esse poder, ela desvaloriza, ela minimiza, ela joga lá embaixo a tua fé. O medo gerou dúvida, por causa da dúvida eles questionaram. Entenda uma coisa, querido: dúvida é você colocar diante de Deus a capacidade que Ele tem de realizar aquilo que Ele te prometeu. Sabe, querido, sabe por que a dúvida surgiu? Olha aqui para mim. Sabe por que a dúvida surgiu para aqueles líderes? Aconteceu uma coisa com eles que acontece comigo e que acontece com você. Sabe o que aconteceu? Expectativa versus realidade. Qual era a expectativa deles? Deus prometeu uma terra prometida. Vamos lá. Vamos conquistar a terra prometida? Vamos lá. Mas quando eles chegam lá, qual é a realidade da terra? A realidade da terra tem gigantes, pô. Vai ter que lutar, vai ter que guerrear. Você vai ter que arregaçar a manga, você vai ter que suar, irmão. A expectativa era chegar, conquistar, vamos fazer aqui, vamos plantar e vamos viver, vamos trazer a família para cá e vamos ser felizes.
Então, a expectativa versus realidade gera dúvida. Então entenda, querido, não é porque Deus te prometeu, porque vai ser fácil. Não é porque Deus te prometeu que vai ser mamão com açúcar. Não é porque Deus te prometeu que as coisas se tornarão fáceis, não. Eu me lembro que quando eu fui em Israel em 2012, e eu estava lá com um judeu messiânico, ele era o líder da nossa caravana, e eu falei com ele assim: rapaz, mas isso aqui é deserto mesmo, cara. Como é que floresce no deserto? E eles têm um sistema de irrigação lá maravilhoso, funciona perfeitamente bem. Você vai para o deserto em Israel, irmão, é palmeira, é tudo verde, é impressionante o sistema de irrigação lá. Aí eu falei com ele assim: irmão, essa é a terra prometida? E ele me respondeu uma coisa que ficou no meu coração até hoje. Ele falou assim: Deus nos prometeu, mas Ele nunca nos disse que seria fácil. Deus nos prometeu, mas Ele nunca nos disse que seria fácil. Sabe, querido, sabe por que gera muita dúvida no líder, no coração do líder? Quando você joga expectativa versus realidade. Pô, mas eu achava que não seria dessa forma. Expectativa, irmão. É a tua expectativa. A sua expectativa está muito elevada para a realidade que você se encontra. Qual é o propósito aqui, pastor? Abaixa a sua expectativa, nivela ela com a realidade, porque não vai dar para você pegar a realidade e jogar na sua expectativa, não vai dar. É mais fácil você pegar a expectativa e colocá-la no nível da tua realidade. O que aconteceu com Josué e Caleb? Josué e Caleb fizeram esse exercício, pegaram a expectativa, opa, joga aqui, ó, a realidade é outra. Tem gigante, a gente vai ter que conquistar a terra, a gente vai ter que brigar, a gente vai ter que lutar. Opa, expectativa calibrada com a realidade. Os 10 outros líderes, expectativa lá em cima, não quiseram negociar, continuaram com a expectativa lá em cima. Gerou dúvida no coração, irmão. A dúvida sempre vai entrar, porque a tua expectativa, ela vai estar sempre maior do que a sua realidade. Quem está entendendo isso aqui? Terceiro lugar, por que eu não cresci, pastor? Ei, irmão, com todo carinho eu vou falar isso para você aqui, mas eu vou te explicar por que eu estou falando isso para você. Por que eu não cresci? Mentalidade pequena. Mentalidade pequena. Querido, mente pequena não absorve grandes coisas. Anotou aí? Mente pequena não absorve grandes coisas, grandes promessas, grandes propósitos. 400 anos de escravidão os condicionou eles a permanecerem escravos. O corpo estava livre, mas a alma ainda estava presa. E a verdadeira liberdade não é do corpo, irmão, a verdadeira liberdade é da alma. Ei, querido, mentalidade pequena apequena a sua liderança. Vou repetir, mentalidade pequena apequena a sua liderança. Deus os queria levar para frente e eles queriam voltar para trás. Deus queria que eles progredissem e eles queriam regredir. E aqui, querido, mentalidade pequena, entenda por favor, eu não estou chamando ninguém de limitado. Eu estou falando que aqueles homens eram líderes, eles eram maiorais, eles eram príncipes. Eles foram relevantes para uma determinada estação. Eles foram relevantes para um determinado nível, para um determinado momento. Só que chegou no outro momento. Esse momento é um momento de crescimento. Esse é o momento de você mudar a tua mentalidade. Esse é o momento de você mudar o chip. Esse é o momento de você mudar como Deus está agindo. A nuvem andou. Você precisa continuar caminhando em direção à nuvem. Se a nuvem está se movimentando, eu vou me movimentar também. Eu não posso ficar parado, estático, estagnado com aquele pensamento. Então mentalidade pequena é essa. Eles estavam com a mentalidade de 40 anos atrás. Qual era a mentalidade de 40 anos atrás, irmão? Olha, nós somos como gafanhoto, a gente é pequeno demais, vamos voltar para o Egito. Olha a mentalidade, gente. Mentalidade passada, mentalidade retrógrada, mentalidade que já passou. Os caras estavam obsoletos e não estavam percebendo. E Deus querendo falar assim: cara, eu estou querendo abrir o teu entendimento, estou querendo abrir a tua cabeça, estou querendo te levar para um outro nível. Abre o teu entendimento.
estou te levando para uma fase de conquista, estou te levando para uma fase de crescimento, mas eu também estou te levando para uma fase de luta, mas uma luta que você vai vencer, porque eu estou com você, e eu vou te capacitar para essa luta, eu vou te dar armas para essa luta, eu vou te dar habilidades para essa luta, eu vou te dar estratégias para essa luta. Ei, querido, estou falando com alguém aqui hoje, nessa manhã, estou falando com você aqui nessa manhã, Deus está falando com você, eu vou te dar arma, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar direção, eu vou te dar direcionamento, ei, você vai crescer. Agora abra a tua cabeça, abre a tua cabeça, meu irmão. A gente tem que parar, querido, a nossa liderança, ela tem que sair. E aqui eu falo não somente para vocês não, para a minha equipe também que está aqui me ouvindo. A nossa liderança tem que parar dessa mentalidade pequena de só resolver problema. Liderança que resolve problema. A liderança que resolve o problema, a liderança que resolve o problema do som, a liderança que resolve o problema do LED. Vamos ver o problema do... Mas cadê aquela liderança que desenvolve as pessoas? Aquela liderança que desenvolve gente, aquela liderança que faz gestão de pessoas, aquela liderança que a pessoa cresce, se desenvolve, aprende, agrega valor para ela. Porque senão a gente fica nessa incumbência e nessa armadilha de liderança, que liderança é só resolver problema. A gente só resolve problema. Ei, querido, liderar não é só resolver problema, não. Liderar é você capacitar, é você desenvolver pessoas, é você formar equipe. John Maxwell fala uma frase que eu gosto muito. Liderança, 95% é relacionamento e 5% é organização. Relacionamento, irmão. Liderar é se relacionar, é formar gente, é preparar pessoas, delegar tarefa. Ah, pastor, eu sou o contrário, eu sou 95% organização e 5% relacionamento. Sua liderança está péssima. Você precisa inverter isso o mais rápido possível. Quarta coisa, por que eu não cresci? Murmuração. Tem líder que murmura, gente, na tua igreja? Aqui na eclésia não tem muito não, mas na tua igreja tem? Por que eu não cresci? A murmuração não te faz crescer. Querido, a dúvida questiona a capacidade de Deus, mas a murmuração questiona o caráter de Deus. Vou repetir isso aqui, tá? A dúvida questiona a capacidade de Deus, mas a murmuração questiona o caráter de Deus. Toda vez que você murmura, você está falando com Deus assim: Deus, tu não tem caráter. Você está entendendo isso, irmão? Quando a gente murmura, todas as vezes que nós questionamos o caráter de Deus, nós alongamos a nossa aprovação. Anota isso aí. Todas as vezes que você questionar o caráter de Deus, você vai prolongar a sua aprovação. Todas as vezes que você duvida de Deus, vai gerar um Ismael para a tua vida. Todas as vezes que você duvidar de Deus, vai gerar um Ismael para a tua vida. O que é um Ismael? É algo que foi fabricado pelo homem como se fosse promessa de Deus, mas não tem nada a ver com promessa de Deus. Foi você que fabricou, foi você que fez. Então todas as vezes que você duvida, você vai fabricar algo teu, achando que é de Deus. Pelo amor de Deus, irmão, é a pior coisa que existe, é você achar que Deus está fazendo alguma coisa, como na verdade foi você que fez. Ismael é de Deus, é de Sara, é de Abraão. Todas as vezes que você duvida de Deus, você gera um Ismael para a tua vida. Todas as vezes que você questiona o caráter de Deus, você prolonga seu sofrimento e tempo de deserto. Ei, meu irmão, em vez de murmurar, vai cantar, irmão, vai adorar, vai glorificar o nome do Senhor, vai exaltar o nome dEle. Olha que coisa interessante, irmão. A travessia daquele deserto, você sabe, eram de 40 dias. A travessia era de quantos dias? E demorou quanto tempo? Quanto tempo, irmão? 40 anos. Faz a conta. Se você é de exatas como eu, faz a conta. Para cada um dia de murmuração, foi 1 ano de deserto.
Irmão, pelo amor de Deus, eu já chego a me arrepiar aqui. Para cada um dia de murmuração, foi 1 ano de deserto, irmão. Queima Jesus, sangue de Jesus tem poder. Olha isso, irmão. E olha que a Bíblia diz: até que morra essa geração e a próxima geração herdará a terra que eu prometi. Até que todo mundo morra. Os murmuradores não entraram, irmão. Agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. Se Deus transformasse cada murmuração sua esse ano de 2022 em luta, como é que seria a tua vida esse ano? Queima, Jesus. Agora, vamos mudar, vamos falar de murmuração, vamos falar de agradecimento. Olha aqui para mim. Se você hoje acordasse e agradecesse a Deus, e se a partir de hoje Deus falou assim: olha, a partir de hoje você só vai viver com aquilo que você agradeceu hoje de manhã. A partir de agora, você só vai viver com aquilo que você agradeceu hoje. O que você viveria, meu irmão? Fala para mim. Se Deus falasse isso com você hoje, você come, você enxerga, você ouve, você caminha. E se Deus estabelecer que você só vai viver o resto da sua vida apenas com aquilo que você murmurou, como é que seria a tua vida, meu irmão? Ei, líder, a gente tem que parar de reclamar. Eu sei que muitas vezes o que nos faz reclamar é a nossa ansiedade. Ansiedade de quê? De não ver os resultados que nós queremos no nosso tempo. Aí a gente faz, não é uma murmuração, mas é uma reclamação. Pô, Senhor, não está acontecendo. Pô, Senhor, não está acontecendo do jeito que eu queria. Poxa, eu queria mais. Ei, querido, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por cada etapa. Agradeça a Deus por cada fase. Fala para essa pessoa linda que está do teu lado assim agora, ó. Para de retardar a promessa aí, meu irmão. Mas fala aí, fala olhando no olho. Para de retardar a promessa aí, irmão. Para de retardar a promessa aí, meu irmão. Quinto, por que eu não cresci? Por que eu não cresci, pastor? Quando eu decido andar segundo o meu coração, irmão. Quando eu decido andar segundo o meu coração. Todas as vezes que você quer andar segundo o seu senhorio, você quebra o senhorio de Cristo na tua vida. Toda vez que você quiser andar sobre o teu senhorio, você vai quebrar o senhorio de Cristo na tua vida. Ei, irmão, você não faz o que quer, você faz aquilo que Deus quer que você faça. A gente tem que parar de andar segundo o nosso coração. Deuteronômio 29 vai dizer o seguinte: aquele que andar segundo o seu coração, eu não perdoarei. Deuteronômio capítulo 29 diz isso. Jesus disse: quem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ei, querido, quem segue não decide o destino. Quem decide o destino é quem está na frente. Não somos nós que viemos atrás. Quem segue não define a viagem. Nós somos seguidores de Cristo. Quem segue a viagem, quem segue o destino é o próprio Senhor. Quem segue obedece àquele que está na frente. E em último lugar, para a gente terminar, por que eu não cresci? Eu não cresci, e uma das causas que eu não posso ter crescido é por causa dos meus relacionamentos ruins. Relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos. Sabe, querido, toda aliança errada compromete o seu processo. Fala com essa linda pessoa que eu estou falando assim, ó, toda aliança errada compromete o seu processo. Cuidado, irmão, cuidado com quem você está se aliançando. Cuidado com quem você está fazendo alianças. Cuidado com quem você está bebendo da fonte.
Cuidado com isso, isso é muito sério. Há alianças que precisam ser rompidas para que você possa vivenciar um novo tempo no próximo ano. Existem relacionamentos que são ruins, existem relacionamentos que são tóxicos, há relacionamentos que precisam ser tratados. Existem páginas, irmãos, da nossa vida que não bastam virar, não. Existem páginas da nossa vida que a gente tem que rasgar, tirar do livro e rasgar. Não dá mais. Para isso aqui eu não volto mais, para essa aliança eu não volto mais, para debaixo desse jugo eu não volto mais, para debaixo dessa religiosidade eu não volto mais, sobre isso daqui eu não quero mais. A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes, irmãos. Tem gente fazendo aliança com quem não deve fazer, e Deus já falou o teu coração. Pondere seus relacionamentos, suas amizades, que mesa você está sentando, que tempo de qualidade você está tendo, quais são as pessoas que você está ouvindo, que tipo de pessoas que você ouve, que tipo de pessoas que te inspira, que tipo de pessoas que te motiva, que tipo de pessoa que acaba sendo modelo para a tua igreja. A unção que você respeita é a unção que você atrai, e isso cabe para os dois lados, cabe para o lado bom, mas cabe para o lado ruim também, irmão. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa interessante de relacionamentos ruins. Vocês sabiam que cobra, no período do inverno, sabe como é que elas fazem? As cobras no período do inverno, elas vão para lugares, e de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20, elas se aquecem, elas ficam entrelaçadas, elas se enrolam uma nas outras, principalmente as cascavéis, e elas se entrelaçam uma nas outras para elas se aquecerem, mas ao mesmo tempo que elas se aquecem, elas se picam, elas se mordem uma nas outras, só que elas estão aquecidas, e elas não percebem. Por quê? Porque estão aquecidas. Quando o inverno acaba, e quando elas buscam o seu caminho, elas percebem que foram contaminadas. Isso acontece no meu relacionamento, no seu relacionamento com as pessoas. A gente está junto, a gente está perto, a gente está aquecido, mas ao mesmo tempo que a gente está se sentindo aquecido, ao mesmo tempo que a gente está se sentindo perto, a gente está sendo picado, a gente está sendo mordido, e a gente não percebe. É uma influência tão maligna, é algo tão maligno, que a gente não percebe, mas depois que a gente sai de perto, a gente vê, meu Deus, que é isso? Que é isso? Eu fui contaminado. Isso acontece com a gente, irmão. O mesmo tempo que você parece que está sendo aquecido, você está sendo envenenado, destruído. A gente precisa entender que tipo de relacionamento eu quero levar para 2023. Quais são as referências que eu quero levar para 2023? E aí, querido, estou falando de todo, tá? Estou falando de tudo. Quais são os líderes de ministério que eu vou levar para 2023? Quais são os líderes que vai continuar comigo em 2023? Agora em dezembro, semana que vem, 1º de dezembro, já vou deixar um recado lá no WhatsApp dos líderes do Ministério da Igreja. Irmãos, quero agradecer a vocês, muito obrigado por esses 2022 que vocês serviram aqui na igreja. Quero agradecer a cada um de vocês, vou marcar com cada um de vocês para agradecer pessoalmente. Porém, para 2023, a gente vai estar constituindo uma nova liderança. Alguns de vocês ficarão, outros de vocês não ficarão. E acaba com o grupo. Acabou o grupo. Aí ano que vem eu começo um novo grupo com a nova liderança. Irmão, eu não vou levar aquilo que eu não vou levar para 2023. O que vai ficar em 2022, vai ficar em 2022. Líder precisa tomar decisões. E líder precisa tomar decisões difíceis. Você vai alegrar todo mundo? Não vai. Você vai deixar todo mundo feliz? Não vai. Mas eu preciso pensar no crescimento da igreja. Eu quero crescer em 2023. Quantos querem crescer aqui em 2023? Fica de pé então, em nome de Jesus, que eu quero orar por você, irmão, em nome de Jesus. Queria chamar o louvor aqui. Irmão, quem sabe Deus falou com você aqui, pastor, eu não cresci por causa disso.
eu não cresci por causa disso. Pastor, o que me parou foi isso aqui. Ei, querido, pega isso. O que você vai fazer diferente em 2023? Você é um líder, você é um formador de opinião. O teu medo contagia, a tua dúvida contagia, a tua murmuração contagia, a tua mentalidade pequena a sua liderança. Não seja conduzido pelo teu coração, mas pelo propósito que Deus colocou no teu coração. Cuidado com os relacionamentos ruins. Procura gente que quer. Procura gente que quer ver a igreja crescer. Gente que está com você. E eu falo muito isso daqui para a gente. Olha, eu estou mais preocupado com a disponibilidade do que com a habilidade. Porque tem muita gente habilidosa que quer servir no tempo dele, mas muita gente disponível que quer servir no tempo disponível da igreja. E Deus está capacitando essas pessoas. Então eu estou muito mais preocupado com disponibilidade do que com habilidade. Isso é uma forma de começar um bom relacionamento em 2023. Tem disponibilidade, irmão? Vem cá que eu vou te capacitar. Eu vou te treinar, a gente vai te desenvolver. Você tem disponibilidade? Vem. Melhora quando você tem habilidade com disponibilidade. Já que não tem, eu procuro quem tem disponibilidade. Muita gente habilidosa, muita gente técnica, mas quer servir do jeito dele, na hora dele, quando ele quer. Não na hora de Deus, não no propósito de Deus, não na necessidade da igreja. Difícil, não dá. Eu prefiro não contar com essas pessoas. Até porque aqui a gente não quer ter nenhum super-herói em cada equipe, né? Aqui o super-herói é Jesus de Nazaré. Então não tem super-heróis aqui, né? Não tem o bam-bam-bam do som, não tem um bam-bam-bam da iluminação, não tem um bam-bam-bam do louvor, não tem um bam-bam-bam do Kids. Aqui tem uma equipe disponível, que tem o DNA de Jesus para servir. Esse é o DNA, são esses relacionamentos que nós queremos para o próximo ano. Você quer crescer em 2023? Você quer que a sua liderança cresça? Quer expandir a tua liderança? Ei, irmão, você é um Josué, você é um Caleb. A minha expectativa vai ficar de acordo com a minha realidade. Tem gigante, pastor? Vamos encarar aí, irmão. 2023 está aí. Tem muito gigante para a gente vencer. Mas o nosso Deus, que nos tirou do Egito, vai nos introduzir naquela terra. Nós vamos vencer esse gigante. Então nós vamos adorar o Senhor agora. Esse altar aqui, irmão, é um altar profético. Se essa palavra falou no teu coração, eu quero crescer, pastor. Eu quero romper. Eu quero crescer em 2023. Eu vou planejar, eu vou me organizar, eu quero fazer algo diferente. Eu quero crescer. Sai do teu lugar, irmão, vem aqui na frente. Quero orar por você, quero impor as mãos sobre a tua cabeça, quero orar, quero te abençoar, quero declarar sobre a tua vida esse tempo. Sai do teu lugar, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.